Olá pessoal, olá a todos. Continuamos os nossos estudos, nossa revisão. Hoje o tema será os princípios absolutos da obra de Deus. Bom, irmãos, vamos entender bem o seguinte: o que é absoluto e o que é relativo no reino de Deus. O que é absoluto é incontestável, é indiscutível, é algo que não temos que discutir e não há margem nenhuma para opiniões, para debates, para posições. Agora, existe algo que é relativo no reino de Deus. Nesses pontos, o que é relativo sempre é aberto para discussões, para entendimentos diferentes, posicionamentos diferentes. Nós sabemos que cada um pensa de um jeito, e mesmo entre nós, nós temos, somos vários irmãos, mas somos pessoas diferentes, e muitas vezes lemos a Bíblia, entendemos de um jeito, e temos pensamentos diferentes, mesmo entre nós, mesmo no presbitério, mesmo entre presbitérios de cidades. Mas uma coisa precisa ficar bem entendido: todos nós temos princípios que são totalmente absolutos. E entre nós, queridos, temos 10 itens que eu vou estar relacionando aqui. Na verdade, já temos esse estudo. Vamos fazer uma revisão sobre esses 10 pontos e entendermos bem do Senhor que nesses pontos jamais podemos mudá-los ou ter como motivos de discussão. O que é absoluto, e o que é relativo podemos conversar. Não tem problema nenhum nós conversarmos, emitirmos opiniões diferentes, entendimentos diferentes, posicionamentos diferentes para certos temas, certos assuntos. Aqui eu vou exemplificar como absoluto, que seria o nosso primeiro ponto, que adiante veremos. Que Jesus é o nosso único ponto de referência. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso tudo. Não podemos jamais, e entre nós não existe alguém que possa falar assim: ah não, Jesus não é o ponto de referência. Não seria assim. Agora, por exemplo, isso é absoluto. Agora, um exemplo do que seria relativo. Vamos lá. A ceia. Uns celebram a ceia com vinho e outros celebram a ceia com suco de uva. Isso é um negócio relativo. Você vai encontrar na Bíblia passagens que dão margem para as duas posições. Então, assim, devemos conversar sobre isso e entendermos os posicionamentos diferentes. Lembrando que jamais brigar por causa disso. Mas é uma algo relativo. Uns que entendem como vinho fazem com vinho, uns que entendem como suco fazem com suco. Você encontra na Bíblia margem para todas elas, para elas. E assim por diante. Da mesma forma, temos que tomar cuidado de termos uma certa arrogância, uma certa prepotência e dizer assim: já que é relativo, tudo eu posso ter minha opinião e discordar dos outros. Não é bem assim. Como eu disse, o que é relativo dá margem para dá abertura para discussões, e não, mas tem que tomar o cuidado, porque a palavra fala: na multidão de conselheiros a sabedoria. Se todos pensam de um jeito sobre um determinado assunto relativo, por que você vai pensar só você diferente? Você pode ter a sua opinião diferente, mas jamais desrespeitando, ou não entendendo, ou querendo que isso vire algo que cresça muito no seu coração. Isso aí não pode também. Então, vamos lá, vamos aos pontos, vamos entender, vamos a alguns entendimentos. Bom, os princípios são absolutos. Esses princípios que veremos, eles são realmente totalmente absolutos. Porém, os métodos são relativos. Como esse exemplo da ceia. É um método de celebrar a ceia. Mas não, o que é absoluto
não muda, nossa referência é Jesus. Um outro exemplo é Moisés no deserto. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Moisés tinha toda a ciência egípcia de construção, de construir monumentos, cidades. Ele sabia do assunto, ele entendia. Porém, Deus falou o que para ele? Ó, vai lá, construa o tabernáculo, deu todas as medidas, ele passou todos os tamanhos, medidas, a forma, as cores, o posicionamento, até o posicionamento das tribos ante o tabernáculo, tudo foi minimamente detalhado por Deus. E Moisés cumpriu aquilo a risco, porque glória era absoluto para ele. E da mesma forma, hoje a obra de Deus, como? Jesus é nosso ponto de referência, nós temos que fazer discípulos e trabalhar com relacionamentos e priorizando relacionamentos e não priorizando reuniões. Não estou aqui minimizando o termos as reuniões. As reuniões são muito importantes. Os retiros. Esse vídeo eu estou gravando hoje, numa época de pandemia. Acredito que todos os irmãos estão loucos para ter um retiro de novo, todos se encontrarem, e não podemos. É muito importante. Mas a base, aquilo que é absoluto, aquilo que Deus quer que façamos, que Jesus nos ensinou, que Ele é o nosso ponto de referência, o que é? É fazermos discípulos, relacionamento, nos relacionarmos. Então, é isso. Então vamos aos pontos. Uma outra observação antes de tratarmos é o seguinte: o que Deus quer é absoluto e como Deus quer também é absoluto. Como esses exemplos que eu passei para você. Deus queria um tabernáculo. E como seria feito esse tabernáculo também é absoluto. O que Deus quer é absoluto e como Deus quer é absoluto. Hoje, a referência a Jesus é absoluto. E como isso deve ser feito? É através do quê? De relacionamentos. Isso também é absoluto. Agora, existem os métodos. Isso são relativos. Alguns irmãos vão se encontrar uma vez por semana, duas. Outros se encontram todos os dias. Uns fazem o estudo da apostila num dia, na outra semana faz um estudo bíblico, na outra um outro ensinamento. Isso são métodos diferentes e cada um tem a sua liberdade no espírito para fazê-lo. Isso é o que é relativo. O que mais? Então, o que o Senhor quer é absoluto, como Ele quer também é absoluto. E na aplicação disso, alguns métodos podem ser relativos. Então, vamos estudar, vamos usar esses princípios. Vamos revisar, na verdade, vamos tomar de novo isso aqui, que estejamos sempre uníssonos sobre esses temas, esses princípios, que é para o bem do funcionamento da igreja. Primeiro deles, o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus, lá de Romanos 8, 28, 29. O que é o propósito de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós temos aqui, queridos, três vértices desse princípio. Uma família, muitos filhos e semelhantes a Jesus. Esse é o princípio. Eu não posso simplesmente, por meu bel prazer, pensar só numa dessas vértices desse princípio. Por exemplo, uma família. Eu me dedicar só à família e os irmãos que estão comigo e tratá-los como se fosse uma família e deixar de lado o ganhar vidas e o ser semelhantes a Jesus. Da mesma forma, eu não posso sair aí que nem um louco e tentando ganhar vidas e juntando pessoas sem tratá-los como família e sem termos a qualidade de cuidarmos dessas vidas como Jesus, semelhantes a Jesus. Da mesma forma, também não posso
pegar um grupinho de irmãos e tentá-lo fazê-los semelhantes a Jesus e esquecer de ganhar outras vidas e ser uma família com eles. Então, são três vértices desse princípio e elas andam juntas. Não posso simplesmente fazer diferente. Esse é um princípio que temos. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ponto 1. Ponto 2. Que eu já mencionei na minha abertura, né, desse assunto. Jesus é o nosso único ponto de referência. Não devemos olhar apenas para o Jesus na cruz, na ressurreição, no trono. Devemos olhar para o Jesus obreiro, a sua maneira de operar, a sua estratégia de ação. Então, também da mesma forma, são 4 formas aqui que Jesus que devemos olhar: na cruz, na ressurreição, no seu trono como um rei e ele como obreiro. Eu não posso simplesmente pegar uma parte desse Jesus Jesus, ele é rei. Então eu sou um super ministro dele, um super pastor, um homem de sucesso no reino de Deus. Não, eu tenho obreiro, eu tenho servo, eu tenho humildade, eu tenho todas as facetas de Jesus. É meu ponto de referência, não apenas uma delas. Eu não posso relativizar todas essas facetas de Jesus e me dedicar apenas a ela. Não, todas elas são meu ponto de referência. Então nós temos primeiro o propósito eterno de Deus. Segundo, Jesus é o nosso único ponto de referência. Terceiro, a palavra apostólica é a nossa única fonte de informação. Então nós temos o que, queridos? Que cuidar de vidas, ganhar e edificar vidas, cuidar dessas vidas. E a palavra apostólica, para a edificação dessas vidas, é a nossa fonte de informação. O Novo Testamento, aquilo que foi escrito pelos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Eu não estou aqui minimizando o Velho Testamento. O Velho Testamento é importante, ele serve de exemplos, ele serve para muitas coisas, para nos encher de fé, para nos encher de alegria e temor ao Senhor. Mas para a formação de discípulos, o nosso base, ou o manual, vamos dizer assim, é o Novo Testamento. Então, o que vai informar para formar esses discípulos é a palavra apostólica, o Novo Testamento. Onde estão ali? A igreja é uma nação celestial e os princípios para sua edificação estão no Novo Testamento. Então é isso. Primeiro, o propósito eterno de Deus. Segundo, Jesus é o nosso único ponto de referência. Terceiro, a palavra apostólica é a nossa única fonte de informação para a formação de discípulos. Quarto, a ordem de Jesus é que façamos discípulos. Então, queridos, esse princípio, ele jamais pode ser, é a engrenagem que põe em movimento toda a igreja. Nós sabemos que na igreja tem os ministérios específicos e os ministérios comuns, que são de todos, inclusive daqueles que são chamados para específicos, que era o quê? Fazer discípulos. O fazer discípulos, ele é desde o pastor mais antigo até o recém-batizado nos últimos dias. Todos devem fazer discípulos, abrir a sua boca e falar para os demais, para aquelas pessoas que convivem, que trabalham, que se encontram nas ruas, no mercado, onde estiver. Abrindo a boca, falando o seu testemunho pessoal e falando a obra do Senhor Jesus. Esse é o princípio de fazer discípulos. E não é só falar, você proclama, você ganha as vidas e você continua a proclamação, a formação desse discípulo. Isso é um processo gradual e é o dever de todos. Então, se alguém fala assim, não,
é só para os pastores que tem que fazer discípulos, ou só para o fulano, só para quem tem mais graça, para a evangelização. Está totalmente enganado. Isso está relativizando um princípio totalmente absoluto. Não que exista mesmo. Todos os princípios são totalmente absolutos. Então, esse é a engrenagem, é isso que faz funcionar a igreja crescer, progredir. O avanço do evangelho depende desse princípio aqui. Todos trabalhem, que todos ganhem, proclamem, ganhem e edifiquem as vidas. Ganhar e edificar vidas. Então esse é o nosso quarto. Primeiro, o propósito eterno de Deus. Segundo, Jesus é o nosso único ponto de referência. Terceiro, a palavra apostólica é a nossa única fonte de informação. Quarto, Jesus, a ordem de Jesus é que façamos discípulos. E vamos lá, o quinto agora, a única pregação que forma o discípulo é a pregação do Evangelho do Reino. Então, o Evangelho do Reino, aquele Evangelho que entendemos que é baseado na vontade de Deus e não nas necessidades do homem, é este o que vai formar o discípulo. Não há outro Evangelho. Há inúmeros evangelhos. Há o Evangelho de ofertas, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do uma vez salvo, sempre salvo, e inúmeros. Mas entendemos que todos esses outros evangelhos são baseados em necessidades do homem, em intenções humanas. Mas o Evangelho do Reino, o próprio nome diz, o Evangelho do Reino, que reino? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei e nós fazemos parte desse reino. E Ele, como um Rei, Ele nos ensina na sua palavra. Entendemos que o Novo Testamento, a palavra apostólica, ali tem todo o conteúdo para a formação dos discípulos. Então, esse Evangelho, o Evangelho do Reino, que forma os discípulos. Então, isso é muito importante, baseado em relacionamentos e não em ajuntamento de pessoas. Isso tudo está explicado no nosso manual, que entendemos que é o Novo Testamento. E a única pregação disso é o Evangelho do Reino. Então, ponto passivo, não existe outra maneira, é só um Evangelho, é um Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele pregou quando Ele esteve aqui, antes de morrer na cruz, e continua conosco, é o mesmo Evangelho. Sexto princípio. A estratégia para cumprir o seu propósito é o serviço dos santos. Então isso, novamente, não é o ajuntamento de pessoas que vai ser um princípio. Não, é o serviço dos santos. O que é o serviço dos santos? De maneira bem simples, queridos, de maneira bem clara, eu vou explicar o seguinte, de uma certa forma, dessa forma. No reino de Deus, nesse Evangelho do Reino, só há uma forma de você segui-lo, é servindo. Quem vem para o reino de Deus, o Evangelho do Reino, tem o quê? Que trabalhar. Todos, queridos, devem trabalhar. O Senhor me chama, o Senhor te chama, o Senhor chama a todos para trabalhar, não para ser parte de um ajuntamento de pessoas, para sentar num banco ou numa cadeira e erguer as mãos ao Senhor, bater palmas. Não é isso. Isso faz parte, mas não é isso o princípio do Senhor. O princípio é que todos trabalhem. Então, nós temos que, na proclamação, colocar isso, que a pessoa está vindo para o reino de Deus para o quê? Trabalhar. E há inúmeros serviços. Aí você pode me perguntar, mas fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu não sou pastor, eu não sou líder. Queridos, há inúmeros serviços. O fato de você sair das ruas e proclamar, falar seu testemunho, proclamar do Senhor é um serviço. Dentro da igreja há inúmeros serviços.
pessoas com necessidades, você pode fazer as suas ofertas, ajuda financeira, é um serviço. Você pode fazer visitas, você pode levar pessoas para encontros, pegar seu carro e buscá-las, fazer visitas, irmãos doentes, idosos. Você pode ir e fazer, uma irmã pode ir e fazer uma ajuda, como lavar, passar uma roupa, fazer uma comida. Há inúmeros serviços, queridos. Então, o reino de Deus é um lugar de serviço, tanto serviços para essa engrenagem que eu mencionei funcionar, como também a engrenagem do próprio corpo. O próprio corpo edificando o corpo e um ajudando o outro, servindo um ao outro. Então, precisamos entender isso, que faz parte do serviço dos santos. Todos devem trabalhar. Então, vamos recapitular. Primeiro, princípio absoluto, propósito eterno de Deus. Segundo, Jesus é o nosso único ponto de referência. Terceiro, a palavra apostólica é a nossa única fonte de informação. Quarto, a ordem de Jesus é que façamos discípulos. Quinto, a única pregação que forma discípulos é a pregação do Evangelho do Reino. Sexto, a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito é o serviço dos santos. E vamos para o sétimo agora. Todo reconhecimento do ministério deve ser pelo fruto do serviço. Então, queridos, vamos entender isso. Nós jamais vamos fazer um reconhecimento de um pastor, ou de um diácono, de um líder, ou qualquer outro tipo de reconhecimento que haja, sem que tenha um serviço demonstrado. Não podemos cair no erro de sermos carismáticos, não que isso seja errado, mas valer-se do carisma da pessoa para ter algum reconhecimento. Porque às vezes a pessoa tem um conhecimento maior e por causa disso lê mais a Bíblia. Isso com certeza pesa muito na escolha de pastores, mas tem que ter todo um processo, todo um frutos, tem que ganhar frutos, tem que demonstrar todo um serviço prestado, não simplesmente porque é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, se relaciona com todos, que tem um bom carisma. Isso não é um princípio nosso. O nosso princípio é o que? É o serviço. A pessoa demonstra o serviço, ela é reconhecida. Ela não é porque foi ordenado pastor que é reconhecida como pastor, por exemplo, que ela passa a ser o pastor ali. Ela já vinha com o trabalho antes. A pessoa tem a vida inteira com o trabalho pastoral, cuidando de vidas, ganhando, edificando, tratando essas vidas. E em um dado momento, será reconhecido. Da mesma forma, os diáconos. As pessoas têm que demonstrar o serviço. Elas trabalham, elas exercem, elas vão exercendo o serviço. Isso não é ninguém que manda. Isso aí é próprio da pessoa. Então, a pessoa que busca, que se esforça, que se dedica, ela é normalmente levantada pelo Senhor. O Senhor que vai demonstrando isso. Então, no nosso meio, o reconhecimento é pelo serviço, pelo fruto do seu trabalho. Não existe, é muito comum em outros evangelhos o reconhecimento ser por aqueles chamados renomados. Aqueles que de certa forma fala melhor e tem mais eloquência, carisma, como eu falei isso, né? E acabam essas pessoas sendo reconhecidas, quando na verdade nunca deu um fruto, nunca teve um serviço. Então isso conosco, queridos, não acontece. O reconhecimento entre nós é pelo trabalho, pela nossa dedicação. Agora vamos ao oitavo. Os pastores e outros líderes
devem fazer tudo aquilo que querem que os demais discípulos sejam e façam. É um princípio de Jesus. Exemplo. Não adianta nós mandarmos fazer. Não existe um ditado popular que fala assim: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso não existe no nosso meio. Aqui nós temos que ser exemplo. Nós só posso dar uma ordem, vamos dizer assim, uma ordem ou pedir algo para alguém se eu faço se eu sou exemplo. Eu só posso pedir para alguém, sai para as ruas proclamar, se eu faço isso. Eu só posso ensinar sobre o jejum, falar para as pessoas jejuar, se eu jejuar. Eu não posso jamais ensinar sobre o jejum se eu não jejuo. Eu não posso ensinar sobre orar se eu não oro. Não posso ensinar sobre proclamação se eu não proclamo. Então, queridos, é um princípio que segue toda a característica de Jesus. Exemplo, seja exemplo. Não posso de forma alguma tratar alguém se eu não sou exemplo. Então vamos recapitular. Primeiro, propósito eterno de Deus. Segundo, Jesus é o nosso único ponto de referência. Terceiro, a palavra apostólica é a nossa única fonte de informação. Quarto, a ordem de Jesus é que façamos discípulos. Quinto, a única pregação que forma discípulos é a pregação do Evangelho do Reino. Sexto, a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito é o serviço dos santos. Sétimo, todo reconhecimento do ministério deve ser pelo fruto do serviço. Oitavo, os pastores e outros líderes devem ser e fazer tudo aquilo que queremos que os demais discípulos sejam e façam. Nono, todo ensino e estrutura deve se manter na simplicidade. Não devemos ter um pacote com muitas coisas. O que é um dos nossos lemas do Evangelho do Reino? Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas. Não precisamos muitas coisas, poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas, como Jesus fez. Jesus, em 3 anos e meio, não ensinou, ele ensinou o suficiente. O ensino dele, a doutrina, se baseia em quê? Mateus 5, 6 e 7. Em 3 anos e meio, ele passou esse ensino. É simples. A simplicidade de Jesus não pode sair de nós. Queridos, jamais passe da simplicidade. Então, deve se manter na simplicidade. E o décimo princípio entre nós: tudo deve ser feito nas casas. Por que nas casas? Porque nas casas é quem realmente eu sou. Nas reuniões eu abraço todo mundo, eu falo com todos, eu me dou bem com todos, mas em casa, se eu chamo as pessoas para irem nas reuniões, elas vão ver essa minha faceta. Mas lá em casa que sou o verdadeiro eu. Lá em casa, como eu trato minha esposa, como eu trato meu filho, como eu vou tratar meus discípulos, ali quem eu sou de verdade. Foi o que Jesus fez. Jesus ia nas casas. Jesus pregava nas casas. Quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, o que ele falou? Convém que eu vou comer na sua casa hoje. É intimidade, a casa, queridos, é a intimidade maior de uma pessoa. Ali você come junto, você conversa junto, você não tem formalidade. Um senta do lado da cadeira, o outro senta do outro, um se deita, o outro põe a perna em cima de uma outra cadeira. É a simplicidade e nessa informalidade que as coisas acontecem. E onde as coisas realmente são, onde eu sou realmente. Então, no nosso meio tem que haver o processo nas casas. Antes de termos as reuniões, tem que haver o discipulado, o relacionamento entre nós nas casas. É o trabalho de base.
Eu sempre disse, sempre vi as reuniões como uma cereja do bolo no reino de Deus. É algo delicioso, um retiro, é uma cereja do bolo, é onde tudo se culmina, que todos se encontram, se alegram com muito prazer e muita alegria. Mas por que tudo isso? Porque lá na minha casa, na casa dos irmãos, há o trabalho de base, de formação de discípulos, de ensinamentos, de tratamento, de curas, e outros mais. Então, esse é um princípio que devemos todos seguir e assim devemos continuar. Então, todos esses, aqui estão nossos 10 princípios, que isso não se relativiza e consideramos como absoluto. Recapitulando uma última vez: primeiro, o propósito eterno de Deus. Segundo, Jesus é o nosso único ponto de referência. Terceiro, a palavra apostólica é a nossa única fonte de informação. Quarto, a ordem de Jesus é que façamos discípulos. Quinto, a única pregação que forma discípulos é a pregação do Evangelho do Reino. Sexto, a estratégia de Deus para cumprir o seu propósito é o serviço dos santos. Sétimo, todo reconhecimento do ministério deve ser pelo fruto do serviço. Oitavo, os pastores e outros líderes devem ser e fazer tudo aquilo que querem que os demais discípulos sejam e façam. Nono, todo ensino e estrutura deve se manter na simplicidade. E décimo, tudo isto se faz nas casas. Um grande beijo, um grande abraço a todos.